Bom, a paz do Senhor, eu sou o professor Maicon e eu vou falar um pouco sobre a lição de número 1 da nossa primeira lição do primeiro trimestre de 2021. O tema da nossa lição é o verdadeiro pentecostalismo, né? Então a gente já vê que nem todo pentecostalismo é verdadeiro, porque se existe um verdadeiro pentecostalismo, também tem um falso pentecostalismo. A lição de número 1 fala do cerne da questão pentecostal, que é a pessoa do Espírito Santo, de Deus. Sem o Espírito Santo, não existe pentecostalismo. Não existe pentecostalismo sem o Espírito Santo. Então, muitos se dizem pentecostais, mas não entendem a pessoa do Espírito Santo e a relação da pessoa do Espírito Santo dentro do pentecostalismo. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Revista nova, bonita, muito bom esse assunto que está sendo discorrido, né? Foi trazido pela CPAD. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão complexo, que é a pessoa do Espírito Santo. Inclusive, dentro do curso de teologia, existe uma disciplina, né, que algumas escolas chamam de pneumatologia, algumas escolas chamam de paracletologia, mas na essência é a mesma coisa, é o estudo sistemático da pessoa do Espírito Santo, né, desse elemento da trindade, desse elemento da deidade, chamado Espírito Santo de Deus. Então a gente vai ter uma prévia, né, dessa matéria tão bacana que é a pneumatologia ou a paracletologia. Vou passar aqui o slide. O slide 2. O objetivo geral da lição é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Estamos falando de uma pessoa. Olha que legal. Ó. Quando o autor fala aqui que nós vamos expor a doutrina acerca da pessoa do Espírito Santo, ele não está usando uma figura de linguagem. Ele está afirmando uma questão. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas o que é ser uma pessoa? Você consegue responder? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Próximo slide. Objetivos específicos primeiro, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Segundo, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a pessoa de Jesus. Terceiro, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Esses são os grandes temas que vão ser discutidos ao longo da lição de hoje. Estudaremos a pessoa do Espírito Santo. Texto áureo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Lembrando, pessoal, que nós, assembleianos, somos pentecostais. O pentecostalismo, ele tem lá a sua origem em Atos capítulo 2, descida do Espírito Santo, operação do Espírito Santo no meio da igreja, cumprimento da promessa, né, que Jesus tinha feito antes de ser assunto aos céus, cumprimento das profecias dos profetas do Antigo Testamento, que vai ter uma aplicação na nossa vida, né? Vai ter um reflexo na nossa vida, né? A partir de um movimento que aconteceu chamado movimento pietista, né? Que também tem a ver com a formação do movimento pentecostal, né? E a Bíblia é a fonte reveladora do mistério do Pentecostes. A Bíblia é a nossa fonte de conhecimento em todos os assuntos e não poderia ser diferente no assunto concernente ao pentecostalismo e a pessoa do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe está lá em João, capítulo 14, versículos 16 a 18, depois o versículo 26, depois João, capítulo 16, versículo 14. Leia junto comigo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso está lá no versículo 26, né? João capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tem algumas coisas legais aqui, pessoal, que a gente pode observar. Aqui ele está falando, pessoal, ó, que esse será outro Consolador. Tá vendo como a gente tem pessoas distintas aqui? Como a gente tem a manifestação do Pai e do Filho e do Espírito Santo como pessoas distintas, né? Cada um com as suas características, cada um com a sua pessoalidade, cada um com a sua personalidade. É por isso que a gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Aqui também, pessoal, nesse texto é uma coisa bem interessante, né? Tem algumas pessoas que não creem na Trindade, porque elas dizem que a Bíblia não tem a revelação da Trindade. Existe a palavra Trindade na Bíblia? Não. A palavra Trindade não existe. Mas a doutrina da Trindade, ela é muito presente na Bíblia. Olha o que a gente fala bem aqui, ó. Mas aquele Consolador, olha aqui uma pessoa. Aquele Consolador, que é quem? O Espírito Santo. Uma pessoa aqui, ó. Que o Pai, olha aqui, ó. Outra pessoa aqui, ó, tá vendo? Enviará em meu nome. Esse aqui é quem? Ó? Esse aqui é Jesus, né? Esse aqui é Jesus. Esse aqui também a gente tem conhecimento dele como o Filho. Perdoem a escrita, né? Mas porque o mouse não está muito obediente hoje. Nós temos aqui, ó, pessoal, olha, uma pessoa aqui que é o Pai, outra pessoa que é o Filho e outra pessoa que é o Espírito. Olha aqui a Trindade, tá vendo? Bem representada, de maneira bem clara. Não tem dúvida de que a Bíblia fala que existe uma Trindade e que essa Trindade é real e ela compõe a deidade ou a divindade, né? E que ele é autônomo. Olha aqui, pessoal. Olha a palavra que tem bem aqui, ó. Outro. Tá vendo? O Filho é um. O Pai é outro. E o Espírito Santo é outro. Olha aqui também, ó. Outra palavra, ó, que vai reforçar essa ideia, ó. Aquele. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, que tá falando convosco aqui no texto, né? Ele é este. E o Espírito Santo é aquele. Tá ok, pessoal? Introdução. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo. Lembrando, ó, pessoal, que a palavra pentecostalismo, ó, só para a gente reforçar, esse pente aqui não é de pentear cabelo. Esse pente aqui é do mesmo lá, nosso título da Copa do Mundo. Ele vem de penta. Penta é 5. Nesse caso aqui, né? 50. 50 é o quê? 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desceu do céu sobre todos os que estavam reunidos no cenáculo e ouviram-se línguas repartidas como línguas de fogo. Então, essa era uma festa sagrada que tinha a ver com colheita, acabou se tornando o símbolo do movimento pentecostal. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Não podemos perder de visão que a nossa teologia ela é bíblica. Olha aqui, ó, teologia bíblica, mas ela tem um caráter prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências. Olha só, pessoal, essa palavra aqui ela é importante. Por quê? Porque existia um movimento que era conhecido como movimento pietista. O movimento pietista não é petista, é pietista. O movimento pietista ele tem uma alta relação com as experiências espirituais. Na época se vivenciava um cristianismo muito ortodoxo, né? Muito engessado.
E os pietistas eles tinham a necessidade de ter um relacionamento mais autêntico com Deus, uma experiência pessoal com Deus, né? E aí eles começaram a buscar essa relação mais profunda com a pessoa do Espírito Santo, com Deus. Essa busca pietista, ela deu origem ao que nós atualmente conhecemos como movimento pentecostal. Tem uma grande origem no movimento pietista, com a manifestação do Espírito de Deus. Olha só aqui, né, que é a grande marca aqui do pentecostalismo. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não existe pentecostalismo. Porque o Espírito Santo se manifestou no dia de Pentecostes à igreja. Mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. Pessoal, só abrindo aqui, ó, uma das manifestações do Espírito Santo de Deus é chamada de glossolalia. Glossolalia quer dizer línguas. Línguas, né? Quer dizer línguas estranhas. Entendeu? Glossolalia quer dizer línguas estranhas. Não quer dizer só línguas. Quer dizer línguas estranhas. Ou seja, línguas que não se compreendem. Por que glossolalia não é línguas, é língua estranha? Porque existe um outro fenômeno que é chamado de xenolalia. Eu prometo que logo que eu tiver condição, ou se vocês quiserem me doar, eu compro uma canetinha mouse, né, aquela caneta, para poder melhorar a qualidade da letra. Mas por enquanto é o que nós temos. Então existe um movimento, o dom aqui, a manifestação chamada de glossolalia e a manifestação chamada de xenolalia, né? Lembrando que esse xeno aqui, né, ele dá origem a outras palavras, como xenofobia, né? Xenofobia é aversão a povos. Tem uma relação, isso aqui tem uma relação com povos. Então, a manifestação do Espírito Santo em glossolalia é uma língua estranha que ninguém consegue compreender. A manifestação em xenolalia é uma manifestação na língua dos povos. É aquele irmão que nunca fez um Aslan, nunca fez um Fisk, nunca fez um CCAA, mas quando ele é tomado no mistério, ele começa a falar inglês, ele começa a falar japonês, ele começa a falar polonês, até cametaense ele fala. Por quê? Porque ele está tendo a manifestação da xenolalia através do dom que advém de quem? Do Espírito Santo de Deus. Essa é uma das marcas do pentecostalismo, né? O falar, o dom de falar em novas línguas. Tanto é que isso é uma promessa, né? Que falarão em novas línguas. Ponto 1 do tópico 1. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Ponto 1, a divindade. Uma coisa que nós não podemos perder de vista, irmãos, nunca, é que o Espírito Santo, ele é... Olha só, eu não ouvi. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Muito bem, estão prestando atenção. Ele é Deus. A deidade absoluta do Espírito Santo, ele não é um deusinho, ele não é um mini-deus, ele é o próprio Deus. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal. Quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho. Olha só aqui, ó. Na fórmula do batismo, quando o pastor vai lá, põe a mão na nossa cabeça e mergulha a gente na água, talvez você não tenha ouvido ou não tenha prestado atenção. Mas ele diz o seguinte, ó. Eu vos batizo em nome do Pai. Olha aqui, uma pessoa, ó, a primeira pessoa da Trindade, ó. O Pai e do Filho. Olha aqui, ó, outra pessoa, né? A segunda pessoa da Trindade e do Espírito Santo. Ó, tá aqui o Espírito, né? Tá aqui, ó, a terceira pessoa da Trindade. Quem disse que a Trindade não está na Bíblia, engole essa. Tá aí a Trindade. Claramente evidenciada na fórmula
batismal. Se você tiver dúvida, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. E além dessa manifestação na fórmula batismal, a gente tem o próprio batismo de Jesus, né? Quando Jesus foi batizado nas águas, né? Tava lá Jesus no Rio Jordão sendo batizado, né? Esse aqui é Jesus, tá, pessoal? Esse aqui é o Filho, a segunda pessoa da Trindade, dentro d'água sendo batizada. Os céus, olha só os céus. Os céus, pessoal, eles se abriram. E uma voz bradou do céu: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, outras versões, e quem me alegro. Quem foi que bradou do céu? Foi a primeira pessoa da Trindade, o Pai. E o texto fala que desceu do céu o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousou sobre ele. Quem é esse elemento aqui? É a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Na figura do batismo de Cristo, nós vemos claramente a Trindade manifesta. Não somente na fórmula trinitariana, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. O Espírito Santo é Deus. Ele é tão Deus quanto o Filho e tão Deus quanto o Pai. Os três são Deus. 2 Samuel 23, 2 e 3, 2 Coríntios 3, 17 e 18 e mais. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Olha aqui, ó, nós somos templo de Deus. Mas nós somos templo de quem? Nós somos templo do Espírito Santo. E que o Espírito de Deus habita em vós. Quem é que habita em nós? O Espírito de Deus. Olha aqui, ó, Deus com D maiúsculo, bem bonito. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. João 14, 23. Assim habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito. Como em Atos 5, 3 e 4, Deus e Espírito Santo são uma mesma deidade. Olha só, pessoal, não vamos confundir. Quantos deuses existem? Temple. Aí, ó, teve gente que disse 3. Não. Existe um só Deus. Um só Deus. Eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. A pessoa do Pai, primeira pessoa da Trindade, a pessoa do Filho, segunda pessoa da Trindade, e a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? Então, Deus é o mesmo, só que ele é manifesto através de 3 pessoas distintas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E olha só, pessoal, estou falando que ele é manifesto através de 3 pessoas. Eu vou explicar mais à frente o conceito de pessoa, né? Mas uma coisa que é interessante da gente falar, né? Uma coisa que é interessante da gente reforçar aqui, né? É que tem um texto judaico muito conhecido, né? Que é chamado de Shema Israel. Todo judeu, às 6 horas da tarde, ele faz uma oração, né? Acabei ficando na frente aqui, só para mostrar para vocês aqui, ó. Opa, o desenho que eu fiz. Opa, aí, ó. Deus, 3 pessoas. 1, 2 e 3. É porque eu fiquei na frente. Tem um texto judaico, né, que é chamado Shema Israel. Todo judeu, ele reza esse texto, ele ora esse texto às 6 horas da tarde. Todo dia, às 6 horas da tarde, ele faz essa oração. Essa oração é conhecida como Shema Israel. O que a oração do Shema ela vem a dizer? A oração do Shema, ela diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O que quer dizer isso? Isso quer dizer: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Só que uma coisa que chama a atenção é que o verbo que ele usa para único é o verbo Echad. Existem pelo menos 4 verbos no hebraico que falam de unidade, de único, de de singular. Existem pelo menos 4 verbos no hebraico que falam de ser único no plural, no singular. E existe um verbo no hebraico que ele fala único no plural. O que é único no plural? Imagina um ônibus cheio.
Imagina uma comitiva. Imagina uma caravana. Imagina um conjunto. É um, né? Imagina a sua escola dominical. Ela é uma escola dominical de uma congregação. Imagina o seu grupo. O seu grupo é um grupo. Eu sou do grupo 6. O meu grupo é um grupo. Só que é um coletivo. É um agrupamento. Então, se eu fosse falar em hebraico, eu falaria que o meu grupo é Eshá. Ele é único, mas ele é único em coletividade. E assim, Deus, ele é um Eshá, mas ele é um em coletividade. Voltando aqui para a apresentação, tá bem bagunçado, né? Personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. Olha aí o que eu falei, ó, tá vendo? Ó? O Espírito Santo é pessoal. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele possui personalidade. Mas o que é personalidade? Ó? A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade e os principais são o intelecto. Toda pessoa possui um intelecto. Toda pessoa possui emoções, ó, centro das nossas emoções. A gente chama isso aqui de coração, né? O centro das nossas emoções. O coração não fica aqui, pessoal. O coração físico que bombeia sangue, ele fica aqui, né? Mas o centro das nossas emoções, o nosso coração, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É esse coração aqui, ó. Então, uma pessoa tem intelecto, emoção e vontade. É vontade do nosso Pai que todos se salvem. Então, ele tem vontade. Eu tenho vontade. O irmão Enomi tem vontade. O evangelista Luiz Carlos tem vontade. E Deus tem vontade. Nós somos pessoas. A pessoa tem intelecto, ela tem capacidade de raciocinar, ela tem emoção, ela se alegra, ela se entristece, ela se frustra, ela se ira. E ela tem vontade. O espírito é inteligente e racional, 1 Coríntios 2, 10 e 11, leia lá depois. Romanos 8, 27. Ele tem emoção e sensibilidade, pois o ama e pode se entristecer. Não. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Né? Por isso que a gente não pode entristecer o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, então ele se magoa, ele se entristece. E ele é volitivo. O que é isso? Ele tem vontade própria. O Espírito Santo não é alguém que você leva para onde você quer, que você pede o que você quer, ele é obrigado a fazer. Teve um personagem na Bíblia que ele viu que os apóstolos levantavam as mãos, eles oravam e o Espírito Santo descia sobre as pessoas. E ele perguntou para os apóstolos: quanto vocês querem para vocês me ensinarem a invocar esse Espírito Santo? O Espírito Santo não é dessa forma, ele não pode ser comprado, porque ele é uma pessoa, ele tem vontade própria. De repente você está orando ali: Espírito Santo, faça isso na minha vida, faça tal coisa, faça tal coisa. Se ele disser, não quero, ele não vai fazer, porque ele não é obrigado. Ele tem vontade, o Espírito Santo tem vontade. Ele não permitiu que Paulo com sua comitiva se dirigissem a Bitínia, Atos 16:7. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, mas um só é o mesmo Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, 1 Coríntios 12, 11, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Terceiro ponto, atributos divinos. Além dessas características pessoais, que faz dele uma pessoa, pensa o Espírito Santo como uma pessoa. Ele tem personalidade, ele tem identidade, ele tem racionalidade, ele tem emoção, ele tem vontade, ele é uma pessoa. Ele tem um caráter muito particular. Você pode conversar com ele porque ele é uma pessoa. Mas além dele ser pessoal, dele ser uma pessoa, e eu não estou falando dele ser um ser humano, não confunda pessoa com ser humano. Pessoa é um indivíduo autônomo, que tem capacidade de tomar decisões, de fazer ações, de se comunicar. Então, isso é uma pessoa. Racionalidade, emoção, né? E vontade, intelecto, características pessoais.
Mas ele também possui atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus, estão no Espírito Santo. O Espírito Santo é onipotente, ele possui todo o poder. No poder de milagres e prodígios do poder do Espírito Santo, Romanos 15, 19, e a fonte do poder dos milagres, Mateus 12, 28 e Atos 2, 4. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Olha aqui, ó. Ele conhece todas as coisas, ele tem onisciência. Assim como o coração humano, olha só, ele percruta lá no fundo do teu coração. E as coisas do futuro, ele conhece até o futuro, que ainda vai acontecer, ele já sabe, ele está na tua frente. Por isso, isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Ou seja, o Espírito Santo não foi criado por Deus. Deus não criou o Espírito Santo. Antes do mundo ser criado, o Espírito Santo já existia. O Pai já existia, o Espírito Santo já existia, Jesus já existia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pré-existentes. Eles sempre existiram. Eles são eternos. O que é eterno? Tudo que é mortal, tudo que é efêmero, tem um começo e tem um fim. Inicia e termina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, olha aí, ó. Não tem começo, não tem fim. São eternos. É o criador do ser humano e do mundo. O Espírito Santo é o seu criador, né? Porque ele é um com o Pai. Ele também é o teu Salvador, porque ele é um com o Filho. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis. Quais são os atributos que se pode comunicar? Ele é santo, verdadeiro, sábio, entre outros. Bora lá? Próximo slide. Pericorese. O que é isso, né? Aqui a gente está falando da relação do Espírito Santo com Jesus Cristo, né? O que é pericorese? É um termo teológico desconhecido no meio evangélico. Muitas pessoas não conhecem o termo pericorese, não têm a menor ideia do que seja pericorese. Que expressa a relação intratrinitariana. A relação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ela é tão intrinsecamente ligada, né? É uma coisa assim, não é uma amizade. O pai não é amigo do filho, que é amigo do Espírito Santo, tá ali um do ladinho do outro e tal. E aí, meu brother? E aí, meu camarada? Como é que tu vai? Tô bacana, e tu? Não é. A relação deles é chamada de intratrinitária. Eles estão num sincronismo, né? Numa inter-relação tão forte, tão profunda, né? Que as personalidades deles, elas quase se misturam. Eles têm personalidades autônomas. Cada um deles tem uma personalidade. O Pai tem uma personalidade, o Filho tem uma personalidade, o Espírito tem uma personalidade. Porque o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito é uma pessoa. Só que as vontades deles, elas convergem na mesma direção. Os pensamentos deles convergem numa mesma direção. As emoções deles conversam numa mesma direção, no mesmo propósito. Não existe divisibilidade dentro da Trindade. A vontade do Pai é a vontade do Filho, é a vontade do Espírito Santo. As três vontades, elas direcionam na mesma direção. Elas não são opositórias. Jesus ele fala que o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então a vontade de Deus ela é perfeita porque ela é uma só vontade, um só objetivo, um só propósito. A vontade dos três elementos da Trindade se comunicam. É uma relação tão entrelaçada, tão próxima, né? Que é difícil separar. Né? A gente consegue separar didaticamente. Mas é difícil desatrelar as pessoas da Trindade. É difícil, é por isso que é um assunto tão complexo e tão difícil de trabalhar o assunto da Trindade. É uma coisa que está fora da esfera da compreensão humana. A compreensão humana não consegue conceber a ideia da Trindade. Então a gente usa de alguns elementos lúdicos para tentar entender mais ou menos como funciona. Mas claramente
né, ser fatídico, dizer a Trindade é isso, ela trabalha assim, ela funciona assim, é muito difícil de fazer. O termo teológico, conhecido como pouco teológico, pouco conhecido no meio evangélico, expressa a relação entre Tariano do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade, uma na outra. Olha aqui, ó. Onde é que começa o Pai? Onde é que termina o Filho? Onde é que começa o Filho? Onde é que termina o Espírito Santo? Onde é que começa o Espírito Santo? Onde é que termina o Pai? Difícil de desassociar. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesse termo e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse, João 17,5. Em outro momento ele diz a Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É uma coisa interessante, Jesus está aqui na atmosfera da terra, na figura humana. E Filipe ele fala, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Ele falou, Filipe, há tanto tempo estou convosco e vós não tendes me visto. Eu e o Pai somos um. Não crês, pois tu, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha só que relação profunda, que relação bonita, né? O Espírito está também nessa trindade. 1 Coríntios 2, 10 a 41, imagino eu. Leia lá o texto. Leia os textos, leia o texto. Eu estou deixando o texto aqui. Leia os textos. E detalhe, não sou eu que estou deixando não, esse texto é da revista. Bora lá para o próximo ponto. Tá aqui, ó. Esse aqui é o conceito, pessoal. Esse primeiro conceito aqui, né? É o conceito que a gente está mais acostumado a ver de trindade, né? A primeira pessoa da trindade é o Pai, seguida da segunda pessoa da trindade, né? Aqui está 3, mas bora botar aqui 1, 2. A segunda pessoa da trindade é o Filho. E a terceira pessoa da trindade é o Espírito Santo. Aqui tem 2 problemas. O primeiro problema é que a gente é tendencioso em pensar que o Pai é maior do que o Filho. Porque ele está em cima, o Filho está embaixo. E a gente tende a pensar que o Filho é maior que o Espírito Santo. Então a gente fica imaginando assim, né? Que existe um Deusão lá no céu, grandão. Depois dele tem um Deus menor, que é Jesus. E depois de Jesus tem um Deusinho lá, né? Que é o Espírito Santo. Não funciona dessa forma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm o mesmo tamanho. O Pai é tão Deus quanto o Filho, que é tão Deus quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo, de maneira nenhuma, é menos Deus do que o Pai. O Filho, de maneira nenhuma, é menor do que o Pai. Nós usamos o termo filho e pai, mas isso não quer dizer que o pai seja mais importante, que o pai seja mais poderoso, que o pai seja o grandão, ele mande nos 3, ele que governe tudo. Não é assim que funciona. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em consonância. Porque as pessoas são 3, mas o Deus é um só. Essa imagem aqui do lado, ela manifesta melhor a ideia da pericorese. Vou até tirar minha cara daqui um pouquinho, né? Opa, tá aí, ó, ficou mais bonita agora. Essa é a ideia um pouquinho mais clara da pericorese, ó. A gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem desses 3 aqui é o Pai? Eu não sei. Quem é o Filho? Também não sei. E quem é o Espírito Santo? Também não sei, porque não tem diferença. O Pai, ele é grande, mas o Filho também é, o Espírito também é. O Pai, ele é sublime, mas o Filho também é, o Espírito também é. O Pai, ele é tremendo, mas o Filho também é, o Espírito também é. Então, as 3 pessoas da Trindade, elas têm uma inter-relação. Olha, imagina isso aqui girando, ó. Uma hora o Pai está em cima, uma hora o Filho está em cima, uma hora o Espírito está em cima. Mas não importa, porque não existe hierarquia na Trindade, não existe hierarquia na divindade. Os 3 são um só Deus. Deu um nó na tua cabeça? É só estudar mais um pouquinho, que o assunto é extenso. Tem coisa para estudar aí. Bora para o próximo ponto. Ele me glorificará. Ixi, começou. Houve época entre nós, assembleanos, que algumas pessoas, né, elas tiveram dificuldade em adorar o Espírito Santo.
o argumento era baseado nessa interpretação, né? Que ele me glorificará. O slide aqui está querendo me boicotar. A gente entende, né? Que ele me glorificará, parece, né? Que o Espírito vai glorificar o Filho. Só que tem a ver com a missão do Filho. E não com a superioridade do Filho em relação ao Espírito. Entendeu? O que Jesus tinha para fazer era muito particular. E o Espírito Santo testemunharia isso. Mas eles são do mesmo tamanho, são a mesma divindade. Ponto 3. O efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados da mesma forma. Quando a gente dá glória a Deus, a gente está dando glória a Deus. Não é só o Pai, não é só o Filho, não é só o Espírito, mas é a Deus. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E, igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho também são glorificados juntamente. Não é heresia orar para o Espírito Santo, não é heresia pedir para o Espírito Santo, não é heresia adorar o Espírito Santo, nem o Filho, nem o Pai, que a gente tem o costume de separar. A gente pede em nome de Jesus, amém. Vira até um mantra, vira até uma reza. Em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoe o alimento, minha casa, minha saúde, em nome de Jesus, amém. Senhor, faça isso, em nome de Jesus, amém. Então, a gente se apropriou dessas coisas. Mas o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito é Deus, não tem diferença. Pode adorar os três, pode glorificar os três, pode fazer pedido para os três. Eles não vão se importar. Os três são glorificados igual. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do Credo Atanásio, tanto na unidade trindade como na trindade na unidade, deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras, tanto faz adorar Jesus separadamente ou qualquer uma das pessoas da trindade, como adorar a própria trindade, né? Bora para o ponto 3 aqui, a gente encerrar a nossa lição. Opa, desculpa, ponto 4 ainda, tem um ponto 4 aqui que fugiu de mim. O ponto 4 fala da consubstancialidade com o Filho. O que quer dizer isso? O slide está rebelde. Depois a gente ora por ele. O Espírito Santo, ele é da mesma substância que o Filho. Quando a gente fala assim, o unigênito do Pai, a gente pensa que Jesus tem um Filho único. Mas a palavra unigênito quer dizer mesmo da sua espécie, mesmo do mesmo material, entendeu? Da mesma forma, do mesmo lugar, entendeu? O Espírito Santo, Jesus e Deus, ele tem a mesma composição. Eles têm a mesma substância, né? É isso que ele está falando aqui, né? Consubstancial com o Filho, né? Ele é consubstancial com o Pai, ele é consubstancial com o Filho, né? O Espírito Santo age no mundo e no ser humano, né? Ele age, é o ponto 3, né? Para a gente encerrar, no mundo. Sua atuação é visível, a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo criou a Terra. Ah, mas foi o Pai. Foi o Pai. Foi o Filho. Foi o Espírito Santo. Foi o Pai, foi o Filho, foi o Espírito Santo. No princípio era o Verbo estava com Deus. Olha aí, duas pessoas, né? E o Verbo era Deus. E tem um outro texto que vai falar que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A Trindade fez o mundo. A Trindade criou o universo. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor. Ele criou, agora ele mantém, né? E preservador de todas as criaturas vivas. Envias o teu Espírito e são criados renovas a face da terra. Salmo 104, verso 30. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico, um diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargo de empresa, entre outras. Não é porque acontece no seu dia a dia que não é sobrenatural. As coisas sobrenaturais se manifestam de maneiras simples. Ponto 2. No plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana, por meio da nação escolhida de Israel. 1 Pedro 1, 10 a 12. E inspirou os profetas. 2 Pedro 1, 19 e 21.
Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciões auxiliares de Moisés, número 11:25, e todos os demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida e identificada no início, pois é ele que nos leva a Cristo. Então o Espírito Santo tem uma participação direta no plano de salvação. O Espírito Santo opera no plano de salvação de maneira direta e sobrenatural. Na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2:1-8. Leia lá, Atos 2:1-8, leia todo o texto. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja, João 14:16. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Vamos estudar mais à frente. E das manifestações dos dons espirituais. Então o Espírito Santo continua aí. Ele não se manifestou lá e nos abandonou, não. Ele ainda está aqui. Porque eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eis que vos enviarei outro Consolador. Então, ele está aqui, ele está presente, ele continua operando na tua vida, na minha vida, ele opera na redenção do pecador, transforma o pecador, regenera a nossa alma, regenera o nosso ser, e ele opera na nossa vida, né? Conclusão. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então não tem como estudar pentecostalismo sem estudar o Espírito Santo. Não tem como estudar o Espírito Santo sem compreender Deus, a deidade. Por isso a pessoa que ela fala que ela é movida pelo Espírito, mas que ela não gosta de teologia, ela está se equivocando em alguns pontos, porque nós temos que conhecer aquilo que nós cremos. Se nós cremos no agir do Espírito Santo, nós temos que conhecer o Espírito que age. Até porque a Bíblia diz, provai, pois, os Espíritos, para saber se são de Deus. Nem todo o Espírito é o Espírito Santo. Então, cuidado. Preste atenção, tá bom? Continuaremos com esse estudo, ainda tem mais 12 lições à frente. Continue conosco, não nos abandone. Aqui é o professor Maicon, a paz do Senhor e obrigado.